Dando continuidade à dimensão liderança da agilidade de negócios, segundo o trabalho do Instituto de Agilidade de Negócios, o Business Agility Institute, a gente chega num tema que é gestão de pessoas. É o primeiro domínio da agilidade de negócios falado em liderança. É interessante porque se eu for falar de gestão de pessoas já no mundo ágil, a gente vê conceitos como atrair, desenvolver e liderar pessoas. Eu acho que esses são os principais pontos, mas aqui também a gente fala em design organizacional, a aprendizagem e o ponto que eu queria dizer é o seguinte, fica a dica, antes de eu entrar no aspecto de gestão de pessoas aqui do Business Agility Institute, vou referenciar um material do IC Agile, que é o International Consortium of Agile, que é o Agile Talent, tá? O talento ágil. Eles trabalham exatamente nesse contexto e apresentam um conteúdo programático para ser conhecido para quem trabalha com gestão de pessoas e gestão de talentos nesse mundo ágil. Eles falam de design organizacional, aprendizagem e desenvolvimento, aquisição de talentos e essa viabilização de performance efetiva. Ou seja, como que eu avalio o desempenho mesmo das pessoas e da organização associado a isso. Fica essa dica, porque aqui no mundo da agilidade de negócios são tratados 3 elementos como guia, referência para trabalhar em gestão de pessoas. Mas qual é o contexto aqui, então, na agilidade de negócios? É o seguinte, o papel dos gestores como líderes que engajam, empoderam, delegam, treinam e inspiram. Esse é o papel, olhem que interessante, gestão de pessoas, ninguém falou de RH aqui. Esse é um ponto bem legal, porque há muitos anos que a gente já fala sobre isso, que, primeiro, recursos humanos. Quais são os recursos humanos? Não é o indivíduo, porque a gente não está falando de trabalho braçal, o quanto eu boto mais pessoas e produzo linearmente, mente taylorista e produção em série. Não é isso. Os recursos humanos são conhecimentos, habilidades, não é isso? Redes de relacionamento. Olha só, estados emocionais são recursos humanos. É interessante isso. A capacidade de persuasão, de inspiração, a visão, todos esses são recursos humanos e a gente chega à conclusão que é muito difícil um outro humano gerenciar esses recursos. Então o que a gente acaba fazendo é o quê? Operações de RH, que é outra coisa, que é pagar salário, contratar, benefícios. Esse é o mundo do RH tradicional. O que a gente está falando aqui de gestão de pessoas, eu até alguns chamam de gestão estratégica de pessoas, outros gestão de talentos, mas não necessariamente todo mundo da organização é talento. É ou não? Se eu elevar a régua, sim, talvez eu tenha uma organização toda de talentos. Qualquer profissional que eu tire de uma determinada organização, eu tenho um talento em relação ao mercado. São profissionais altamente cobiçados. Então vamos lá nesse ponto, quando eu digo assim, ó, gestão de pessoas é uma responsabilidade do papel de gestor. Todos os gestores têm responsabilidade sobre gestão de pessoas. Então vamos lá, um Product Owner, ele é gestor de pessoas, ou ele é gestor de produto? Ele é gestor de produto. Não necessariamente ele tem responsabilidade sobre a gestão das pessoas, mas sim sobre produto. Mas com certeza ele influencia pessoas. A gente quer que ele inspire pessoas com a sua visão de produto. Vamos falar aqui então especificamente. Olha só. Na gestão de pessoas, a gente sabe que o mundo ágil ele herdou essa característica. É uma das grandes características das equipes de alta performance, porque o Manifesto Ágil é um modelo de excelência, feito pelos 17 gurus lá, com as suas metodologias dos anos 90, que já vinham dos anos 90 com heranças de outras metodologias do passado. Então, o que se observou, que é um dos princípios do manifesto, dizem, equipes auto-organizadas geram produtos melhores, designs melhores, trabalham de uma forma mais efetiva, ou seja, profissionais do conhecimento que realmente têm maestria naquilo que fazem, eles são capazes de se organizar e definir até o seu próprio
processo de trabalho, em busca da eficácia, da eficiência, até mesmo de compliance, se eles entenderem claramente o que eles precisam entregar. A gente não precisa ter um chefinho, alguém fazendo comando-controle para dizer, não, você tem que fazer desse jeito porque necessita de compliance. Ele sabe, ele se sente dono do negócio, ele tem responsabilidade por isso. Então a gestão de pessoas nesse aspecto, ela leva em consideração como que a gente estimula esse domínio, essa capacidade de auto-organização da equipe e de autoaprendizado e de crescimento, de evolução. Então eu diria o seguinte, olha só, primeiro elemento aqui, tá? O que a gente espera da liderança no aspecto de gestão de pessoas e influenciar a organização, principalmente os times? Primeira dica do Instituto, desenvolver um mindset ágil. Desenvolver um mindset ágil nos líderes ou nos gestores é algo que a gente tem visto de uma forma bem complicada, assim, ó. Principalmente se eles vêm de uma cultura comando-controle, em que eles conquistaram os seus resultados, muitas vezes satisfatórios, dentro de um mundo de mindset, de modelo mental fixo, crescimento orgânico, tudo funcionou, beleza, e ele acredita que isso é o melhor. Aí o que a gente vê? Uma nova geração entrando já com esse novo espírito de colaboração, de empreendedorismo, de inspiração e de transformação e bate de frente com essa cultura de, cara, eu preciso de um líder que desenvolva esse modelo mental ágil de aprendizagem, de experimentação, de tornar as pessoas incríveis, de entregar valor continuamente, não é isso? E principalmente criar uma cultura de segurança psicológica. Então aqui a gente vê como primeiro elemento difícil, porque a gente precisa desenvolver os líderes que entendam e acreditam nisso, porque são eles que irão desenvolver os seus times, que vão suportar os seus times. Porque senão o que a gente está observando no mercado é times indo atrás de Management 3.0, indo atrás de auto-organização, técnicas de motivação intrínseca e trabalhar em cima de melhoria de processo, tudo, e os líderes estão se tornando os maiores gargalos, tá? Então, minha análise e discussão fica nesse nível. O que fala aqui? Redesenhe as políticas da sua empresa e as estruturas de governança que regem hoje a forma como ela trabalha. Promova um modelo mental aqui de crescimento, o Growth Mindset, um senso de unidade e um propósito único dentro da organização, não é isso? E a propriedade do indivíduo e responsabilidade pelos resultados que nós vamos entregar. Esse é o primeiro ponto de desenvolver um modelo mental de agilidade. Segundo, como líder, construa empatia, desenvolva empatia, porque são pessoas, indivíduos e interações, não é isso? Tem mais valor que processos e ferramentas. Então, nessa questão de empatia, faça com que todo o seu time tenha empatia para com o cliente, para com os parceiros, para com o todo. E eu não consigo enxergar isso se não tiver uma visão sistêmica muito clara nessa liderança, de que a gente enxergue que sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes. Não existe nós somos melhores do que os outros. E a gente realmente tem que entender indivíduos que têm capacidade de fazer, não têm capacidade de fazer. Aqui eu vou ser duro agora, talvez vocês vão dizer que eu vou perder totalmente a empatia para com os profissionais do mercado. Mas assim, para quem começou com agilidade lá em 2002, eu ouvi Extreme Programming, comecei a ler em 99, mas realmente a botar em prática a agilidade em 2002, em 2004 eu comecei a palestrar e eu ouvia muito assim, não, isso não funciona, isso é bobagem, isso é técnica de guerrilha, isso é só para pequena empresa, isso é amador, não funciona. E hoje a gente vê o cenário em que está. Eu vou dizer o seguinte, eu já não tenho muito mais paciência ou talvez até empatia para com gestores que não leem, não se atualizam e se colocam como barreira diante da transformação. Hoje a gente entra para acelerar sim a conquista de resultados, ou seja, a evolução do negócio, acelerar o negócio. E quando eu falo acelerar o negócio, é foco no cliente, crescimento exponencial sustentável, não é isso? Então, gente, assim, a gente pede total empatia para com todas as partes interessadas. Mas se
apresentar como não há habilidade cognitiva de entender o que está acontecendo, não há nenhuma crença associada a isso, muito menos a propósito transformador, ou seja, eu me coloco como barreira, a primeira recomendação que a gente faz é demita, ou seja, faz com que o time mesmo demita ou dispense, ou seja, vamos evitar conflitos maiores, vamos evitar desgaste de energia, assim, ó, não serve mais. E vale para gestores e vale para times, ok? Talvez vocês vão dizer o seguinte, beleza, o Parzanello agora é incoerente em relação à sua empatia. Não, eu dou total chance para todos, eu acredito em todos, mas a gente se tornou agora a mesma coisa que aconteceu no passado. Ou seja, a gente não tem mais tempo para ficar no básico dizendo, você acredita que colaboração é importante? Você acredita que empatia é importante? Eu não sou obrigado a ter empatia com quem não tem empatia. Concordam? Forte isso, né? Mas é isso. Delegue resultados. A terceira dica. Então vocês veem, desenvolva um modelo mental ágil, um mindset ágil, construa empatia para com todas as partes interessadas e delegue resultados. O que significa isso? Olha só. O ponto de partida, que é um dos mais poderosos hoje na mudança dessa cultura ágil e desenvolver agilidade de negócios, e eu concordo com isso, é parar de dar tarefas. Eu brigo muito quando eu vejo os roadmaps, os cronogramas tarefeiros, assim, vamos construir tal coisa, vamos avaliar isso, vamos estudar. Eu digo, gente, foque em resultados, nos outcomes. Então, assim, ó, focar em resultados, o cara pode dizer que o meu resultado é o entregável, é o MVP, eu entreguei o MVP. Para o mundo de negócio, o MVP não é resultado. O MVP é um recurso que deve suportar capacidade de gerar resultado. Então isso não está escrito aqui no documento, mas fica a minha dica. Se focar só em produto, não é o todo. Não vejo o problema de negócio como um todo. Eu estou vendo parte do problema. Porque só entregar um software em produção não garante a capacidade. Eu preciso ter pessoas capacitadas. Eu preciso ter a disponibilidade organizacional. Eu preciso ter novas mudanças de processo. Eu preciso ter uma visão sistêmica do todo aqui. Então, gente, por fim, assim, ó, o que eles dizem? Delegue resultados porque o time se compromete com o que realmente a gente precisa. É interessante que ele dá um exemplo bem básico aqui e para algumas pessoas precisa ser muito básico, porque muita gente demanda, a gente fala de conceitos, fala de propósito e de princípios e as pessoas pedem, ok, qual é o template que eu vou usar, qual é a técnica que eu vou usar, vão lá para baixo para a operação. Então vou dar um exemplo assim, ó, bem básico, a diferença entre delegar tarefas, delegar resultados. Eu necessito esse relatório lá pela sexta-feira. Me entreguem esse relatório até sexta-feira, que é importante. Eu, chefe, falando, ou líder, não tão líder, mas mais o chefe aqui, o gestor falando. O que eles estão dizendo assim? Troque o raciocínio para nós precisamos convencer os nossos executivos para financiar esse nosso projeto. E para isso eu vou apresentar algo para eles até sexta-feira. Tragam-me informações, dados e fatos que justificam que esse projeto tem valor. Ou seja, eu chamei o meu time para a responsabilidade de gestão também. Então eles são meus braços de gestão, minha mente estendida de gestão. E não somente braço específico de vá lá e traga o relatório especificamente, tá? Por fim, o que eles falam é, quanto mais perto os nossos colaboradores estão do cliente, mas o time ele tem conhecimento operacional sobre como as coisas funcionam, sobre o que acontece. Então aqui eu preciso realmente delegar para essas pessoas a responsabilidade de tomar decisões e até a autoridade, principalmente de tomar determinadas decisões sem precisar voltar a mim. Ou seja, eu deleguei, passei as políticas, as regras, os princípios e digo, vá adiante. Tome suas decisões, não temos tempo. É impossível crescimento exponencial sustentável por hierarquias e tudo tem que passar pelo chefinho. Não é isso? Então, fica aí a minha dica, minha exploração do tema liderança.
quase 15 minutos aqui falando desse tema e é um dos mais gargalos de todos e um dos mais difíceis e por onde a gente tem começado consultoria e por isso que a gente desenvolveu o papel do Agile Business Owner para suportar isso, ok? Um grande abraço e até o próximo episódio.